Salve rapaziada, aqui quem fala é o Vini e hoje a gente vem com mais um episódio do nosso DD Series e o selecionado da vez é o nosso pet Lucifer, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui a classificação do pet, as habilidades que a gente consegue no selo dele também, tá? Assim como os atributos máximos que a gente consegue no selo e também vou mostrar as habilidades do pet em si e também o despertado 1 dessas habilidades aqui, tá? Quais as habilidades que tem despertado e também como que elas funcionam, beleza? Primeiro ponto que a gente vai fazer é clicar em purificar e observar aqui o atributo máximo que ele provê pra gente aqui, beleza? Para título de comparação, eu vou mostrar pra vocês aqui, o atributo máximo que ele consegue alcançar aqui na purificação é o mesmo que o Martial consegue alcançar na purificação também. Então, como comparação, vocês podem ver que é um atributo máximo muito bom, né? Visto que o Martial ele já tem um atributo máximo aí na purificação, maior do que até o próprio pet macaco e também do que o pet mestre Kung Fu. Então, os atributos que você consegue aqui no purificar aqui do pet Lucifer são muito bons, tá? Agora que já passamos pela parte de purificação, a gente vai selar o nosso pet Lucifer. Eu deixei ele na classificação SSS, tá? Não tá todo rosa, mas ele já está SSS e a gente vai selar aqui e eu vou mostrar para vocês as habilidades que podem vir nele e vocês vão conseguir acompanhar também os atributos máximos que ele consegue pegar. Um detalhe importante aqui é que o pet Lucifer ele só oferece pra gente 4 atributos. A gente sabe que tem pets como o mestre Kung Fu que oferecem 5, porém o pet Lucifer ele só oferece 4 habilidades aqui, tá? 4 atributos no caso. Beleza, e a gente já pegou a primeira habilidade do pet Lucifer aqui, que é a habilidade cegueira, tá? Vou deixar o mouse aqui em cima para vocês acompanharem a descrição ali na direita. A habilidade diz o seguinte: quando a concha atingir o alvo, haverá uma chance de 4%, de no máximo 4%, de fazer com que o alvo perca parte do campo de visão por 2 rodadas, tendo efeito apenas em PVP, o que significa que quando você atacar o inimigo, você tem 4% de chance de deixar com que ele não enxergue nada no mapa, tá? O inimigo vai ficar apenas um círculo ali mostrando onde está o personagem dele, mas o restante do mapa todinho vai ficar escuro, fazendo com que ele não enxergue o mapa, beleza? Esse efeito ele vai durar 2 rounds, e aquele máximo de 4% significa que se a gente for girando, pode ser que a gente pegue essa habilidade numa categoria inferior, então vem ali uma chance de 3%, de 2%, a gente conseguiu pegar ela aqui no máximo, tá? Então ela oferece pra gente ali uma chance de 4%, beleza? Essa é a primeira habilidade que a gente tem aqui do nosso pet Lucifer no selo. Agora a gente veio com a segunda e última habilidade dele, tá? Esse pet aqui ele oferece pra gente 2 habilidades diferentes só no selo, e a segunda é a mais utilizada aí pelos jogadores, né? Essa habilidade se chama Velocidade Extrema, e ela aumenta em 45 a velocidade na batalha, tá? Com o máximo aqui de 45, né? Então, como eu disse pra vocês, pode ser que varie, você vai girando aqui, venha 35, venha menos do que 45, mas aí o ideal é que vocês girem até pegar esse máximo aqui de 45, que é o que a habilidade oferece. E basicamente essa habilidade aqui vai aumentar em 45 o seu speed, rapaziada, exatamente. O speed que tem na sua conta, aquele mesmo que você mexe pela contramarca. Então por isso que muita gente tem esse pet selado aqui, para que aumente a speed e jogue primeiro do que os jogadores inimigos, beleza? Então essa é a nossa habilidade de velocidade extrema do pet Lucifer. Agora que vocês já acompanharam as habilidades, a gente vai acompanhar agora os atributos, tá? Então vocês conseguem ver que ele consegue chegar no máximo de 20 de speed, tá? O máximo que você consegue pegar de speed nesse aqui é de 20. O HP, o máximo que ele chega aqui é 384. Os atributos secundários, no caso, né, Must Kill, crítico, resistência, o máximo que você consegue alcançar aqui é de 319, e de atributo normal primário, né, o máximo que você consegue alcançar é de 398. Então ataque, agilidade, defesa e sorte, o máximo que você consegue alcançar é de 398. Lembrando, é claro, né, se você deixar ele tudo rosa, ele pode ser que tenha uma alteração, mas essa é uma alteração pouca, de 1, 2 de atributo no máximo, tá bom? Então a gente vai girar aqui agora também pra gente pegar mais atributos. Os atributos primários, como eu falei pra vocês, máximo de 398, vida o máximo de 384. Atributos secundários aqui é máximo de 319. O dano máximo que a gente consegue alcançar aqui é 100, tá? Assim com a armadura é a mesma forma. O máximo que a gente vai conseguir alcançar é de 100. E para finalizar, os atributos mágicos aqui, tá? Tanto ataque quanto resistência mágica. O máximo que a gente consegue alcançar aqui é de 199. Então esse aqui é o nosso selo Pet Lucifer. Agora sim, vamos passar pelas habilidades aqui do nosso Pet Lucifer, tá? Começando pela primeira habilidade, a gente tem a Sanguinário. É uma habilidade passiva de custo de 0 pontos de valor mágico, e ela diz o seguinte: o cheiro de sangue, a sensação sangrenta de luta despertará os instintos sanguinários de Lucifer. Lucifer tem uma chance de 30% de estar os inimigos no final de cada rodada do seu tiro, causando 150% de dano. Essa é aquela famosa batidinha do pet, tá? Que sai ali quando você ataca o inimigo, seu hit bate nele, o pet sai e também dá um ataque no inimigo, tá? Então essa é a nossa primeira habilidade do pet Lucifer. Próxima habilidade que a gente tem é a Asas Ardentes, é uma habilidade ativa com o consumo de 20 pontos de valor mágico, e diz o seguinte: Lucifer joga uma asa do demônio, causando 120% do dano básico e definitivamente será crítico. A asa do demônio vai queimar a mente do alvo por 2 rodadas, 30% de redução de força física no início de cada turno, e o efeito não pode ser sobreposto. Basicamente aquela habilidade que cada pet tem, que você vai pegar e vai lançar no inimigo, beleza? Que no caso você vai jogar uma asa no inimigo, vai causar 120% do dano básico e vai ser com 100% de chance de critar quando bater no inimigo, beleza? Além disso, o inimigo ele vai sofrer uma queimação ali por 2 rounds, e também ele vai perder ali 30% de força física no início de cada turno, tá? Ele vai sofrer uma redução de 30% de força física no início de cada turno, e o efeito ele não pode ser sobreposto, beleza? A próxima habilidade que a gente tem é a Sangue Desperta. É uma habilidade passiva com o consumo ali de 0 pontos de valor
mágico, e ela diz o seguinte: a perda de vida em cada batalha despertará o instinto de veia de Lúcifer. A perda de Lúcifer de 5% de sua saúde aumenta sua velocidade em 20 pontos. Quanto maior a velocidade, mais rápido o ataque, efetivo apenas em PVP. O que significa isso? Significa que a cada 5% de vida que você perder, você vai receber 20 pontos de velocidade, tá? Sua velocidade vai aumentar em 20 pontos, beleza? E quanto maior a velocidade, maior vai ser o ataque. Então essa é a nossa habilidade Sangue Desperta. Nossa próxima habilidade é a Gaiola Fantasma, é uma habilidade ativa com consumo de 30 pontos de valor mágico, e ela diz o seguinte: Lúcifer convoca gás líquido para formar uma gaiola. Se jogadores baterem por canhões neste turno, eles perderão parte de sua visão, enquanto reduzem o dano deles, né, em 30% por 2 rodadas. O efeito não pode ser sobreposto e é efetivo apenas em PVP. O que isso significa? Significa que depois que você utilizar essa habilidade, se o seu inimigo ele te atacar, tá? Ele jogar um ataque ali, seja um delay, ou mais um, mais dois, qualquer tipo de ataque que não seja pet, né? Isso que significa baterem por canhões, eles vão perder a visão, vão perder parte da visão, então o mapa vai escurecer e eles não vão conseguir enxergar direito, beleza? E além disso, o dano deles vai ser diminuído em 30% durante 2 rodadas. Lembrando que o efeito ele não pode ser sobreposto e é efetivo apenas em PVP. Próxima habilidade que a gente tem é a Armadura do Diabo, uma habilidade passiva com consumo de 0 pontos de valor mágico. Ela diz o seguinte: Lúcifer usa o poder dos demônios para ganhar poder da armadura. Depois de ser atingido pela bomba, sofre danos que não excedam 20% do seu próprio volume sanguíneo, efetivo apenas em PVP. O que significa? Vamos supor que você tem apenas aí 100 mil de vida, tá? Só que você tá contra um oponente muito forte, que provavelmente ele te mataria em um delay. Ele pode te tacar o dano que for, que você não vai sofrer mais do que 20 mil de dano, porque é o que tá dizendo a descrição da habilidade. O dano que você sofre não excede 20% do que o seu próprio HP, tá? Então significa ali que o cara pode te tacar o que for, com perfurante, com tudo que ele tem de dano ali, que ele não vai tirar mais do que 20% do seu HP em um round. É claro que aí no outro round ele vai te atacar, vai conseguir tirar mais 20% e vai indo assim. Mas é dessa forma que essa habilidade aqui funciona, beleza? Próxima habilidade é a Corrosão Dolorosa. É uma habilidade ativa com consumo de 30 pontos de valor mágico, e ela diz o seguinte: Lúcifer pulveriza veneno e o animal de estimação que é atingido sofrerá dor, reduzindo 80% do efeito curativo do animal de estimação total para 3 rodadas, efetiva apenas em PVP, né? Isso significa que depois que você usar essa habilidade aqui e atingir o inimigo atingido ele vai ter uma redução de cura de 80%, tá? Então se ele se curar do pet, ele vai sofrer aí 80% de redução dessa cura, beleza? Então se ele se curaria ali 10 mil, ele vai conseguir se curar apenas 2 mil, entenderam? E esse efeito ele vai durar 3 rodadas e é efetivo apenas em PVP. Próxima habilidade que a gente tem é a Sacrifício do Diabo. É uma habilidade ativa, tá? Perdão, com consumo de 40 pontos de valor mágico. Ela diz o seguinte: Lúcifer recita o encantamento usando sangue para se sacrificar aos deuses do mal para ganhar força. Cada bomba será adicionada com dano adicional nessa rodada igual a 3% do sangue perdido, e os danos adicionais irão ignorar defesa e a armadura. O que significa? Não significa que você vai sacrificar uma quantidade de HP no momento em que você utilizar essa habilidade aqui, tá? Significa que você vai causar um dano adicional igual a 3% do HP perdido durante o combate. Então a cada 3% do HP que você perder durante o combate ali, você vai causar um dano adicional depois de utilizar essa habilidade aqui, tá? Na rodada em que você utilizar essa habilidade aqui. E lembrando que esse dano adicional que você vai causar devido à sua vida perdida no combate, ele vai ignorar a defesa e a armadura do alvo. A próxima habilidade que a gente tem é a Sombra do Diabo. É uma habilidade ativa com consumo de 60 pontos de valor mágico, e ela diz o seguinte: Lúcifer distorceu o espaço e o tempo, e todos os jogadores de ambos os lados seriam sugados para o vazio do demônio e apareceriam aleatoriamente do vazio, efetiva apenas em PVP. Isso significa que no momento em que você utilizar essa habilidade aqui, todos os jogadores vão trocar de lugar, tá? Aleatoriamente. Então pode ser que você vá para o lugar onde estava seu inimigo vai para o lugar onde você estava e vai trocar de lugar aleatoriamente, beleza? Lembrando que funciona em combates 2 vs 2, 3 vs 3 ou 4 vs 4 também, beleza? E a última habilidade que a gente tem aqui do nosso pet Lúcifer é o Diabo Chegou, uma habilidade passiva de consumo de 0 pontos de valor mágico, e ela diz o seguinte: Lúcifer orou ao fantasma e orou pela aparência da sombra do diabo. No início do turno, quando perdeu 10% da sua saúde máxima, ele recuperará 2 de mana adicionais, tá? Então basicamente toda vez que chegar ali no início do seu turno, para cada 10% de vida máxima que você perdeu, você vai recuperar aí 2 pontos de mana adicionais, beleza? Lembrando que essa aqui é uma habilidade passiva, tá? Agora sim, vamos passar pelos despertados aqui, despertado 1, né? Das habilidades do pet Lúcifer, lembrando que só tem 3 habilidades aqui que podem ser despertadas. Seguindo a ordem, a gente começa pela Asas Ardentes, onde a descrição dela é a mesma coisa da habilidade no sem despertar, beleza? A única coisa que muda ali é a porcentagem do dano básico, vocês podem ver que aumentou de 120 para 180%, e também aumentou a redução da força física, tá? Antes reduzia 30% com ela sem despertar, com ela despertado 1, reduz em 50% a força física, né? No início de cada round. E outro detalhe interessante também é que agora no despertado 1, essas habilidades aqui, esses efeitos, eles podem sim se acumular. A próxima habilidade que a gente tem é a Corrosão Dolorosa. Essa habilidade aqui, a diferença que a gente vai ter dela sem despertar para o despertado 1 é na porcentagem ali de redução de cura dos pets inimigos. Sem despertar, ela reduziu 80%, com o despertado 1 ela vai reduzir em 100% e continua aí durante 3 rounds. Só que um detalhe importante é que a gente chegou a testar essa habilidade no despertado 1 e não está funcionando perfeitamente,
tá? Mas como vocês já sabem, nós já solicitamos uma correção para isso aqui, beleza? E a próxima e última habilidade que a gente tem no Despertado 1 é a Sacrifício do Diabo, tá? Basicamente o que a gente tem de diferença dela sem despertar para o Despertado 1 é que agora você vai causar dano ali adicional, né, equivalente a 5% do HP perdido. Sem despertar era equivalente a 3% do HP perdido, beleza? Lembrando que esse dano adicional aí ignora a defesa e a armadura do alvo. E outro detalhe para vocês prestarem atenção também, para vocês não se esquecerem, é que ele não sacrifica vida. Quando você usa essa habilidade, você não está sacrificando vida, né, para buffar o dano. Você tá ganhando dano de acordo com a vida que você perdeu em combate, tá? E rapaziada, é isso. Aqui a gente finaliza, tá? O nosso DD série sobre o Pet Lucifer. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, qualquer dica também, sugestão, podem deixar nos comentários que a gente tá sempre de olho. Valeu, tamo junto e até a próxima.